Olá, nós estamos no nosso projeto de Casa em Casa, estamos caminhando aí, para o final do nosso Sermão do Monte. Se você perdeu, eu aconselho você a voltar a assistir os outros vídeos, porque é uma série, Mateus compilou muito bem isso, então um assunto puxa o outro, e no último vídeo vai ser extremamente importante você ter acompanhado toda a série, tá bom? Mas agora nós vamos conversar do verso 13 do capítulo 7 até o verso 23. Vamos ver? Versículo 13 diz o seguinte: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. E aí Jesus continua dizendo, e aí vamos ver verso 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor estará no reino de Deus, no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Versículo 23. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Você já conhece, possivelmente você já leu, se não leu, falo para você dar uma pausa no vídeo e ler todos esses versículos, mas é um texto muito conhecido. E nós começamos aí por entre pela porta estreita. E o que é importante isso? É importante porque o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças. E se você está nos acompanhando desde do primeiro vídeo, você viu que quando nós entramos nas bem-aventuranças, nós trocamos aí a bem-aventurado por em marcha, assim como o autor André Chourac traz pra gente, ok? Então a ideia é que a gente está no caminho e a caminho do reino de Deus. Então quando ele diz aqui, entre pela porta estreita, porque a porta estreita, essa ideia de que é muito difícil, a porta larga é a porta aparentemente do mundo, que a gente sempre interpreta dessa forma, e depois ele vai trazer continuar falando sobre esses caminhos. É interessante porque aqui você está andando e você chegou nas portas. E tem duas portas na sua frente, tem a porta estreita e a porta larga. Nós estamos no final do Sermão do Monte e agora Jesus está fazendo um apelo. Depois de tudo isso que vocês ouviram, agora eu vou dizer para vocês o que vocês devem fazer. Entre pela porta estreita. E aí tem tudo a ver com o Salmo 1, Salmo 1. Aquela ideia de que a porta estreita é a porta do justo, e o justo no início da sua caminhada, ele parece que ele está sozinho, porque ele olha ao seu redor, ele tem os ímpios que estão reunidos numa roda, eles têm um conselho, eles dão conselhos também, Então, enquanto o justo, ele parece estar caminhando sozinho. Mas você percebe que essa porta estreita, que o justo parece que está sozinho, no final tem uma reunião dos santos. Então, na verdade, ele está a caminho e no caminho para essa reunião dos santos. E aí Jesus está dizendo aqui, então, entra na porta estreita, porque você caminhou até aqui, eu peço a você, entre pela porta estreita, venha para o reino de Deus, você caminhou até aqui, prossiga. Não entre pela porta larga, porque a porta larga, no final, é o ímpio, é a palha que o vento leva, Então, Jesus poderia muito bem dizer, hoje em dia, se você busca uma vida fácil, procure outro Deus e outra Bíblia, porque aqui, e nesse manual de fé e prática, olha a porta estreita. A Bíblia sempre fala sobre duas vias, Sejam duas famílias, lembra Israel versus Edom, trevas e luz, dois caminhos. Então, desde o Gênesis, os dois irmãos, a gente percebe essa distinção que Jesus sempre Deus, a Bíblia como um todo, sempre está colocando dois pontos, duas famílias, aqui no caso, duas portas. E Jesus não está dizendo o óbvio,
mas é uma ideia, um alerta às consequências de cada escolha. Porque quando você entra pela porta larga, é uma porta que te leva à destruição, à perdição. Agora, a porta estreita te leva ao caminho. Então ele está saindo do óbvio e está dizendo, olha, as consequências de boas escolhas se transformam em vida. A consequência de más escolhas ou escolhas fáceis, aparentemente mais tranquilas, vai levar você a ter uma vida mais difícil, ou então leva você à morte. E quando Jesus acaba esse assunto, ele já entra, cuidado com os falsos profetas. E esse é um ponto muito interessante. Israel tinha 3 tipos de pastores, e um tipo ele ficava na porta da cidade, então algumas cidades você não podia entrar com a sua ovelha, então você precisava deixar ela do lado de fora. Então tinha um primeiro tipo de pastor que era o quê? Ele ficava ali à espreita, observando os viajantes, e quando eles deixavam as suas ovelhas ali na porta e eles iam entrando, ele vinha e saqueava. Às vezes ele mesmo se dizia, eu vou cuidar para você, e aí quando o visitante entrava, ele pegava as ovelhas do visitante e ia. Então era alguém que seria um pastor, né, que dizia, olha, eu vou cuidar da sua ovelha, mas de fato ele queria roubar a ovelha. Então é mais ou menos essa ideia de um falso profeta aí que seduz, fala, vem cá que eu vou cuidar para você, mas o fato é que eu vou tirar isso de você. Um segundo tipo de pastor também ficava na porta, mas esse era diferente, porque ele fingia que cuidava, né? E assim que qualquer um que chegasse para roubar, até mesmo esse que ficava à espreita, ele se mandava. Esse é o tipo de falso profeta também, que diz assim, não, eu vou cuidar, eu estou cuidando do seu rebanho, mas no primeiro sinal de que alguém está atacando o rebanho, ele cai fora, ele deixa a ovelha ali abandonada e também se perde. Um terceiro tipo de pastor, esse com certeza você sabe, é o pastor que cuida da sua ovelha e dá a vida por sua ovelha. Então, não é alguém que está aí interessado em roubar a ovelha de alguém, ou saquear a ovelha, ou ganhar lucros através da ovelha, mas não. Ele é aquele pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E esse é o Supremo Pastor, né? E ele nos constituiu, alguns como pastores, para ter esse mesmo privilégio e mesma responsabilidade de que eu dou a vida por minhas ovelhas, eu faço de tudo para elas. É assim que deve ser um líder, né? Enquanto os falsos líderes, eles na verdade não estão nem aí, querem só enriquecer e manipular as ovelhas. E é interessante porque se o capítulo 7 começa de não julgar, aqui ele fala sobre a árvore e seus frutos. Então todo falso profeta, ele vai dar frutos de alguém que é falso. Enquanto aqueles que são de fato, né, dará então frutos bons. Isso é interessante porque isso nos leva a refletir sobre, então não é um julgamento, mas eu preciso discernir, eu preciso perceber os frutos. E como eu percebo os frutos? A gente volta para o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso capacitador, que faz que nós enxergamos a realidade, que faz com que a gente olhe os frutos e digamos se é falso profeta ou não, né? Se ele está ensinando as ovelhas, se está cuidando das ovelhas, se está levando a palavra de Deus a sério ou não. E aí, uma outra coisa, né, que o falso profeta faz é reivindicar para si a palavra de Deus, mas fala de si. Porque quando fala aqui, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Né? E aí, versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Em Teu nome não expulsamos demônio, não realizamos milagres. Ou seja, Deus, eu ouvi a Tua voz e eu profetizei. E não só isso, eu curei em Teu nome. Então são pessoas que reivindicam para si a palavra de Deus, mas que na verdade estão falando de si.
São pessoas que estão cheias de si e está dizendo que está falando em nome de Deus, mas de fato não está levando Jesus para as pessoas. E a gente conhece um montão de gente assim, a todos aqueles que estão prometendo aí um reino de porta larga. Um reino de Deus onde que você chega e você tinha uma coisa e agora que você chegou nesse reino, né, no reino universal de Deus, você tem isso. Então agora você é o cara, porque você começou com isso e se transformou nisso. Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso, na verdade, tem a ver com um falso profeta, porque alguém de verdade vai mostrar Jesus e não vai ficar falando de si. O reino dos céus também não é um ambiente do futuro, mas é um ambiente do presente, né? Não é um lugar distante, aonde vamos entrar no futuro, mas já começa aqui. Jesus ensina que o reino é um ambiente já existente, porque o reino de Deus inaugurou na história. E se inaugurou na história, nós precisamos dar frutos desse reino, entrando pela porta estreita, sendo morada do Espírito Santo, discernindo o nosso tempo. Então não adianta estar no caminho achando que o reino de Deus vai ser lá no futuro. É lá que nós vamos entrar na porta estreita. Não, nós vamos entrar na porta estreita aqui e agora. Porque o reino de Deus começa aqui agora. E um discípulo de Jesus, ele não está tão interessado no chegar lá. E isso é uma distinção muito fantástica, porque chegar lá é uma esperança. Mas o nosso maior interesse não é chegar lá. O nosso maior interesse é trazer o lá para cá. É trazer o céu para o agora, o amanhã para o hoje. O Deus Todo-Poderoso que nós teremos a plena comunhão para o hoje, para o meu agora, para a minha dificuldade. Então é por isso que o nosso proclamar as boas novas não é só anunciar, mas é fazer justiça do reino de Deus. Então, a gente sempre diz, quando alguém está com fome, falar sobre Jesus é importante, mas a gente também não pode negligenciar o estômago da pessoa. Nós precisamos cuidar da pessoa enquanto ser humano. E isso é trazer o céu para cá. Porque uma pessoa que está com fome, ela precisa ser saciada. E se a gente fala, olha, no futuro será saciado, a gente está pregando um reino do futuro. Mas Jesus trouxe um reino agora. Então a gente fala para a pessoa, olha, Jesus chegou para trazer transformação para a sua vida é espiritual, mas também toma o pão, a sua vida a material. Coma, se sacia. E ele fala, nossa, eu achava que só seria no futuro. Pois é, o futuro adentrou o presente, porque Jesus chegou e está transformando a minha vida, e transformando a minha vida, transforma a sua. É esse ambiente de uma árvore que dá bons frutos. De alguém que vai chegar no final e não vai reivindicar para si, dizendo, Jesus, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu dei pão, em teu nome eu... Não. No final, o verdadeiro discípulo de Jesus vai olhar para Jesus e vai falar assim, olha, Senhor, eu não sou merecedor. E Jesus vai falar, mas venha, meu filho, porque quando eu estive nu, você me vestiu, quando eu estive com fome, você me deu de comer, quando eu estava preso, você foi me visitar. As boas novas foi pregado aos pobres. É isso que é evidência do reino de Deus. É isso que é evidência, o fruto que o Espírito produz para aqueles que são seguidores do caminho, para aqueles que decidiram entrar na porta estreita. E um último ponto, Jesus está denunciando uma vida religiosa. Essa performance milagrosa, a participação na liturgia, a prática do exorcismo, os vaticínios proféticos são apenas cortina de fumaça que tenta esconder uma vida sem alicerce. São pessoas que, no profundo, estão amarguradas, tristes, sem Deus, mas por um status está anunciando Deus. Isso é só religião. Então Jesus está denunciando isso. Você quer ter comunhão comigo? Entra pela porta estreita. Porque eu vou te dar a base. Porque tudo que você vai fazer tem a ver com quem você é. E quem você é tem a ver com quem eu estou transformando você para ser. Isso é graça de Deus. É alguém miserável que merece a morte, tocado por Jesus,
está transformando e sendo transformado está dando frutos para o reino de Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Jesus é: cuidado com os falsos profetas. Como vocês podem reconhecer? Olhe para os frutos, olhe para aquilo que ele está produzindo. Cuidado com as cortinas de fumaça. Tem muito milagre que não tem nada a ver com Jesus e com seu reino. 3 perguntas para você e sua família refletir. Primeira pergunta: como o reino de Deus está presente na história? Como é possível a gente olhar, Jesus chegou, qual é a evidência? Segunda pergunta: que tipo de pessoa você é? Você é essa pessoa aí, né, o esperto, que fica só observando para saquear, né, a ideia de que se finge de ovelha, mas de fato é um lobo, está à espreita para saquear as ovelhas de Jesus. Você é meio comprometido, você até aceita o compromisso, mas quando vem as dificuldades você cai fora. Ou você é o que dá a vida pelos seus irmãos. E terceira pergunta: como lidar com um falso profeta? Como você faz aí? Quando você escuta alguém falando e você vê os frutos da pessoa e diz: isso é um falso profeta. O que você faz? Boas reflexões.